Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, astróloga, taróloga, criadora aqui do canal. E a gente tá fazendo aqui uma série sobre Vênus nos signos e nas casas. Qual que é a diferença, né? Então a gente chegou na Vênus em Capricórnio e a Vênus na casa 10. Vamos lá. Quem nasce com Vênus, lembrando que isso é um recorte, uma pílula de autoconhecimento. É importante analisar o mapa como um todo, isso é só um recorte, porque às vezes a pessoa tem uma Vênus que, mesmo que seja em Capricórnio, sei lá, tem uma conjunção, um aspecto interessante, ela tem um posicionamento de poder nesse mapa, às vezes não, enfim, tá? Às vezes uma Vênus em Capricórnio é ajudada por Saturno, às vezes não ajudada, né, por Saturno, enfim, então, mas assim, no geral, e com certeza alguma coisa às vezes sempre bate, por isso que eu tô aqui para compartilhar um pouquinho, né, uma Vênus em Capricórnio precisa construir uma relação pouco a pouco, ela vem para uma, né, as relações podem ser mais difíceis? Podem, porque às vezes é uma pessoa mais fria mesmo, né, ela não tem assim... Ela é uma pessoa, pode ser uma pessoa amorosa, pode ser uma pessoa super, que você pode confiar, mas às vezes são pessoas que colocam seus interesses antes, né, de trabalho, seus compromissos, são pessoas super responsáveis e tal, mas elas colocam esses interesses às vezes acima das relações amorosas. Então são pessoas que na hora que você vai falar de trabalho, de coisa séria, de se responsabilizar, elas super entendem totalmente. Então, assim, e são pessoas que também cobram, e por isso elas podem ser muito duras nessa cobrança. Então, da mesma forma que elas entregam, que elas se responsabilizam, elas vão cobrar essa responsabilidade. Então, numa relação amorosa, tem essa cobrança, né? Que pode ser uma tentativa de controle, às vezes, também sobre o outro, né? Tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, às vezes, pode ter aquele extremo bem mais... não vou usar essa palavra, mas às vezes é uma pessoa que exige do outro, né? Esse crescimento, essa evolução, esse comprometimento, às vezes de uma forma até mais esmiuçada do que uma Vênus em Virgem, por exemplo, que fica na revisão das relações, que tem, como eu já falei, que quem quiser vai lá dar uma olhada no vídeo, mas uma Vênus em Capricórnio, ela coloca que as coisas tem que ter uma, né? E elas também respeitam um ponto de hierarquia, tanto na questão do trabalho. Então, se elas estão nessa posição, elas respeitam essa posição, porque elas entendem o todo, né? Elas entendem a construção do jogo, da vida, né? E elas têm uma ambição de chegar em algum lugar. Então, também, às vezes, elas querem se relacionar com pessoas poderosas, porque isso é interessante para elas, né? Poderosas aí você pode usar para o seu mundo, a questão do poder. Pode ser uma pessoa de aquisição financeira alta? Pode, mas pode ser pessoas que dentro da sua comunidade ou dentro do seu meio são respeitadas, e isso de repente para essa pessoa é poder, e isso interessa para elas, né? É interessante, não se relaciona com qualquer pessoa, de uma forma que dentro da visão da Vênus em Capricórnio tem que ser uma coisa que destaca, né? Essa pessoa tem que estar em destaque de alguma forma, justamente porque esse destaque que elas enxergam nessa pessoa traz para elas segurança. Então, essa relação principalmente é pautada por uma questão de segurança. Então, essa pessoa vai poder me dar um backstage bom, legal. Pode ser de dinheiro, pode ser, de repente, a pessoa tem uma casa e aí ela acha que isso é poder. Enfim, tem uma posição num trabalho legal, sei lá. Então, aí diverge, né? Mas tem que ter para essa pessoa algo que fale, opa, essa pessoa construiu isso, ela conquistou tal coisa, então ela tem algo ali a me oferecer e vai me trazer essa estrutura e essa segurança que eu busco numa relação. Já as pessoas que têm Vênus na casa 10 é bem diferente, assim, elas podem se pautar
por uma necessidade de segurança, mas não necessariamente. Elas são populares, elas são pessoas que se pautam pelo amor, realmente elas são pessoas que têm uma relação interessante com a carreira, mas com a questão social. Então elas sabem lidar elas mediam conflitos, elas são gentis no trabalho, são diplomáticas, porque elas levam essa questão venusiana pro ambiente social e de carreira, né? Então elas são pessoas que têm bom gosto, que levam essa questão da estética, da arte para o trabalho, né? Elas são pessoas que gostam de unir, então são bons líderes, são pessoas que têm esse charme natural e elas atraem isso. Então são pessoas mais populares. São pessoas que precisam ser muito apaixonadas por aquilo que elas fazem. E geralmente tudo que elas vão fazer, elas se abraçam mesmo com bastante amor, assim, com bastante coração. Seja lá o que for, às vezes até é uma questão da vida, porque a casa 10 é uma projeção externa, tanto para a carreira, quanto, quer dizer, a pessoa, tudo que ela vai fazer, que ela se projeta externamente, ela vai se colocar amorosa, ela vai colocar bom gosto, ela vai colocar gentileza, ela vai colocar ponto de Vênus, que é esse lado, né? Principalmente se ela tiver uma Vênus num signo amoroso também. Então aí é que vai ser mais amoroso essa busca, esse contato com o externo, né? Com os outros. Então são bons líderes, são pessoas que sabem mediar, unir, né? Fazer as relações fluírem no ambiente de trabalho, no ambiente social. Geralmente o ambiente de trabalho é o ambiente social nesse mundo que a gente vive, mas de repente em qualquer lugar. Às vezes a pessoa está dentro de um supermercado, ela está ali, ela vê que tem uma situação de conflito, uma questão externa, ela vai ali tentar resolver, ou se ela está naquela situação, ela vai, né, bate o carro, sei lá, ela vai ter uma relação do tipo, calma, vamos resolver, tá tudo bem aqui e tal. Então, no fim das contas, faz até amizade, a pessoa tá ali querendo ser amigo da pessoa que bateu no seu carro, se essa pessoa tem a Vênus na casa 10. Então, são pessoas que se projetam com esse magnetismo venusiano. E aí, isso também pode ser um ponto que a pessoa percebe esse poder, então tem que tomar cuidado, porque elas podem manipular para conseguir o que elas querem também. Então, aqui a gente não tá falando, eu não tô colocando positivo só e negativo, eu tô colocando meio que geral, cada pessoa tem que perceber dentro de si o que tá vibrando, né? E fazer essa análise para um autoconhecimento. Então, por isso que é interessante analisar o mapa todo. E aí, voltando um pouquinho, a Vênus em Capricórnio, ela tende a ter esse lado da seriedade, do compromisso, então tendem a ter relacionamentos longos, né? Quando realmente ela cria um vínculo amoroso, quando ela confia naquela pessoa. Mas também, se for pessoas que ficam mais também voltado para a carreira e tal, as relações podem esfriar. Em vez de criar uma solidez, ela pode criar um pole, né? Uma teia de aranha. Então tem que também tomar cuidado para não se tornar uma pessoa extremamente só voltada para suas ambições pessoais, para o trabalho, para o dinheiro, para a carreira, tá? Vênus em Capricórnio. Também, geralmente as pessoas de Vênus em Capricórnio, conforme vai passando o tempo, vão ficando mais bonitas, mais sensuais, porque essa maturidade que essa pessoa vai conquistando na vida vai trazendo mais segurança, mais autoestima para ela. Que mais? Então, essa sabedoria, né? Também quando a pessoa consegue se libertar, porque acontece da Vênus em Capricórnio ser bastante apegada e bastante dura e bastante tem um poder ali, né? Essa Vênus em Capricórnio, ela tem um poder e ela geralmente ela manda. O legal e o interessante é que Vênus em Capricórnio, quando amadurece com sabedoria, ela vai se desapegando de algumas coisas, né? Ela vai se reconstruindo de uma forma a colocar essa sabedoria em ação para si mesma e não ficar só falando, apontando o dedo, colocando regras e ordem para os outros, né? Que é uma tendência de uma Vênus em Capricórnio. Ela vai construindo, se reconstruindo de uma forma a
se libertar desses apegos e desses excessos de regras, controles saturninos, né? E aí ela vai se tornar uma pessoa extremamente interessante, extremamente sábia. E pode ser, e a sabedoria ela tá em se desvencilhar dos excessos e dos conhecimentos inúteis. Então, conforme essa Vênus, se essa Vênus em Capricórnio souber se desapegar desses excessos e dessas regras externas e se colocar dentro de um ponto de poder e colocar essa reconstrução em si, nossa, fica incrível. Essa pessoa com o tempo, assim, ela vai se transformando numa pessoa de muita sabedoria. Mas se ela não fizer esse trabalho interno, ela vai só se apegando mais e mais, vai criando muitas regras e muitas chatices ao longo da vida. Então também tem o lado oposto, pode ter o lado oposto. Mas isso não é só regra para Vênus em Capricórnio, não. Para muitas pessoas, porque todo mundo tem Saturno. Geralmente o Saturno, se não é bem resolvido, na velhice fica aquela velhice chata, sabe? E só que uma Vênus em Capricórnio tende a ter essa cristalização maior do que as outras pessoas. Por quê? Porque Vênus puxa, né? Então se essa pessoa não fizer essa revisão ao longo da vida, ela fica com o velhinho, a velhinha chata, extremamente cheia de manias, bem rancoroso, bem ranheta, né? Aquela coisa do arquétipo, não, eu esqueci a palavra agora. Ai, meu Deus. Enfim, fica aquela figura do velho que geralmente a gente conhece bem em filme, né? E às vezes não precisa só em filme, não. Tá cheio por aí. Enfim. Mas a Vênus na 10, gente, a Vênus na 10, como eu falei, resumindo, tem essa popularidade, tem esse lado de conseguir, às vezes, subir na carreira por conta dessa docilidade que emana, né? Pessoas muito amorosas, isso aqui, às vezes tem que tomar até cuidado com esse excesso de charme no lado social, mistura um pouco as coisas, então a pessoa tá ali tentando jogar um charme, mas que é natural, tá? Às vezes não é uma coisa maldosa. É natural, só que aí que tá, né? No ambiente de trabalho, joga charme pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, todo mundo se apaixona pela pessoa, é um troço meio complicado. Então, é uma questão que tem que se pontuar. Então, se a pessoa não tiver conhecimento disso, e isso é algo natural, ela vai jogar. E pode também até atrapalhar a vida amorosa dessa pessoa, né? Portanto, um ponto que tem que ser analisado. Vênus na 10, porque senão você vai fazer todo mundo aí ficar babando, né? E consegue tudo que quer, e aí também tende às vezes a misturar amor e trabalho, trabalho e amor. Inclusive as pessoas de Vênus na casa 10 podem encontrar o par da vida no trabalho, geralmente em questões sociais, às vezes festas e tal, mas geralmente no ambiente de trabalho também. É isso que eu queria falar, acho que deu para pegar assim o geral. Um beijo e até o próximo vídeo.